palavra, Caroline Alves Crepaldi. Bom dia a todos. Esta palestra será proferida pela Priscila Placha Sá, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Paraná, professora de Direito Penal da UFPR e reconhecida advogada criminalista do Estado do Paraná. E terá como tema a mulher advogada criminalista. Antes de passar a palavra à doutora Priscila, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial ao doutor Elias, que ele, como o doutor Jader falou, ele confiou a todos nós presidentes essa missão de resgatar os valores da advocacia criminal, e é uma coisa que o doutor Elias sempre frisa, que juntos nós somos, sozinhos nós somos fortes, mas juntos nós somos imbatíveis. E é para isso que a Abracrim veio, e esse evento, com esse palco, com esse anfiteatro lotado, isso fica mais certo do que nunca. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, todos compondo a mesa também, e eu passo a palavra agora à doutora Priscila. Bom dia. Eu queria cumprimentar a nossa presidente de mesa, e, na sua pessoa, as demais componentes, especialmente minha amiga Gabriela, da Lida das Prerrogativas da OAB, a colega da Procuradoria Nacional, que vem representar aqui muito bem o nosso presidente, doutor Jarbas. E agradecer especialmente ao nosso atual, então, presidente da Abracrim, doutor Elias Matarassad, que me fez a gentileza de tentar minimamente representar a advocacia feminina, ou a advocacia das mulheres, especialmente no espaço criminal. Eu preparei uma fala bastante breve, mas organizada em 4 pontos, e eu começo fazendo uma brincadeira. Se esse é o ano da mulher advogada, é preciso, talvez, a gente refletir sobre a expressão, o terno e o terninho. E eu faço essa brincadeira porque se diz que, normalmente, o feminino é, por definição, fé menor. E o terno fica para os homens e o terninho para as mulheres. Então, eu abro fazendo algumas considerações de caráter geral em relação à população feminina e à sua participação nas carreiras jurídicas, e depois eu me valer de um trabalho que eu publiquei recentemente no IBCCRIM, no mês de março, uma das marcações políticas em relação à questão dos movimentos de mulheres, fazendo uma pergunta, e eu, talvez arrogantemente, já tentei dar uma resposta no meu texto. A população feminina do Brasil hoje é 50,8% do total de pessoas que aqui residem, e as mulheres têm, em regra geral, uma expectativa de vida de 12 anos a mais que os homens. Sua participação no mercado de trabalho formal é menos da metade do contingente de mulheres. Seu salário médio gira em torno de 15% a 25% menos do que recebem os homens nas mesmas funções. De outro lado, o Brasil se encontra nos top minds da violência contra a mulher, inclusive os assassinatos, maior até mesmo que o México e a sua conhecida Ciudad Juárez, com números endêmicos. A feminização dos espaços é um termo que significa a inserção das mulheres em espaços masculinos. E se vê que, a cada ano, são as responsáveis, em sua maioria, pela chefia dos lares. Isso, entretanto, tem uma dimensão meramente quantitativa e não qualitativa, porque essa representação acontece, sobretudo, nos lares pobres. É só nós vislumbrarmos a quantidade de mulheres que é beneficiária de produtos assistenciais como o Bolsa Família. A maioria das 1.500.000 pessoas que vivem com $1 por dia ou menos é constituída por mulheres. As que vivem na pobreza veem-se muitas vezes privadas do acesso a recursos de crucial importância, como crédito, terras e herança. Não se recompensa nem se reconhece o seu trabalho doméstico. As suas necessidades em termos de cuidados de saúde e alimentação não têm escala prioritária.
carecem de acesso adequado à educação e a serviços de apoio, e a participação na tomada de decisões, tanto no âmbito doméstico quanto comunitário e nos espaços de poder, é mínima. Apanhadas no ciclo da pobreza, as mulheres não têm acesso a recursos e serviços que lhes permitiriam alterar essa situação. São a maioria na base da organização dos movimentos sociais e nas profissões de cuidado, como as professoras do ensino fundamental e enfermeiras, mas ainda são minoria nos cargos políticos, especialmente os de alto escalão, e também nos partidos. O Partido da Mulher Brasileira tem mais filiados homens do que mulheres. Nos espaços de direção de empresas privadas, de organizações como sindicatos e associações de classe, o mesmo quadro se repete. As diferenças se acentuam quando investigamos a interseccionalidade da dimensão de gênero com classe, raça, etnia e orientação sexual. Frente a diversos tipos de preconceito e discriminação, as mulheres negras têm ainda menos acesso aos espaços de poder e decisão que as brancas. Os papéis que homens e mulheres vivenciam socialmente são produto de construção histórica, que intervém negativamente na qualidade de vida de muitas mulheres. Desde criança, a sociedade as ensina que existem funções e posturas distintas entre mulheres e homens, na qual aquelas desempenham, não raro, uma atitude de submissão e subordinação. O grande problema disso é que se aflora na sociedade uma visão estereotipada daquilo que é construído acerca do feminino e do masculino como se fosse algo natural, com gravíssimas consequências. Em nenhum dos poderes, judiciário, legislativo e executivo, as mulheres são maioria, especialmente quando as instâncias de poder sobem em qualquer destes poderes nos cargos do âmbito federal. Na advocacia, a primeira mulher a exercê-la foi Mirtes Gomes de Campos, ainda que outras 3 tenham se formado no século XIX, mas a Ordem dos Advogados do Brasil não autorizou a sua inscrição. Em números e oscilantes entre 2010 e 2012, a inscrição das mulheres na advocacia, ora supera ou não os homens, mas a gente poderia dizer que tem uma paridade, pelo menos quantitativa. Entretanto, nos famosos anuários da advocacia, a absoluta maioria das pessoas citadas como sócios dos grandes escritórios e bancas de advocacia são mulheres, são homens, perdão. A citação das mulheres não alcança 5%. Alguns estudiosos atribuem esse fato à perca, ao longo do tempo, a perda da condição da advocacia como profissão liberal, né, e a empresariação da advocacia por meio das bancas e dos escritórios. Levantamento estatístico da participação institucional demonstra ainda a exclusão das mulheres nas funções políticas e administrativas próprias da OAB. Isso, apesar de constituírem metade dos inscritos nas seccionais. A realidade é que, seja em nível nacional ou nos conselhos estaduais, as advogadas ainda guardam posição minoritária nos órgãos de direção e gestão da advocacia. Por exemplo, no plenário de 81 conselheiros federais, as mulheres têm 9 cadeiras, o que corresponde a menos de 15%. Já das 27 presidências de seccionais, as mulheres venceram a eleição unicamente no estado de Alagoas. E a pergunta que eu fazia, então, é se as ciências penais têm sexo, e eu passei a dizer, parece que sim, sim, senhor. Escrever uma história também por mulheres não significa uma história melhor, mas talvez permitisse emergir aspectos relacionais da experiência e da visão das mulheres e do feminino, fortalecendo e valorizando os saberes que lhes foram nublados. A um só tempo, se reconheceria a sua exclusão da grande narrativa universal, a narrativa da escrita, e a tradição do analfabetismo feminino fez com que a sua história se apagasse, e tratar-se-ia da desigualdade e da inferioridade desse feminino. É preciso superar entraves opostos pelos próprios segmentos feministas
que, em certa medida, reproduzem o que criticam, como a exclusão de alguns grupos femininos e a adoção de um modelo binário e dicotômico: aquilo é dos homens, isso é das mulheres. O olhar e a fala que romperiam um grande hegemônico novelesco mundial pode ser ilustrado pela obra chamada Confissão da Leoa, escrita por Mia Couto, né? Um autor português bastante premiado, e ele vai discutir, sobretudo, a decisão sobre a morte a quem incumbe, tentando contrariar uma ideia bastante tradicional. A controvérsia, porém, sobre o poder de fala da mulher, do feminino e da inferioridade parece estar situada muito antes de ondas feministas, das revoluções burguesas ou mesmo de meados do século XX. Antígona, interrogando Creonte sobre o poder excludente do rei, há muito evidencia a oposição do feminino, que o faz ser percebido como crime político. E é a inscrição política da mulher, não na política, mas política, que é, penso eu, o tema principal. O patriarcado e a heteronormatividade nas ciências penais, como ciências duras, que envolvem a dogmática, a criminologia e a política criminal, servem como gabarito para se refletir ou não se existe, de fato, um sexo que a simboliza. Por ironia, o possível nascimento de um sistema punitivo organizado é forjado na perseguição às mulheres bruxas. E aqui eu divirjo em parte do meu colega que me antecedeu, dizendo que acho que não trocaram, né, os inimigos ao longo do tempo. E eu até escrevi um outro trabalho para o IBCCRIM, que eu apresentei ano passado, né, Inimigas com a letra A. Eu acho que nós temos novos inimigos, mas nós gostamos de fazer um processo de acumulação. Na escola positiva italiana, Cesare Lombroso escreveu La Donna Delinquente, um livro que rigorosamente pouca gente conhece e que retrata a mulher criminosa. Ficou famoso aquele que a maioria de nós conhece, que é o homem delinquente. Uma mirada breve numa livraria ou biblioteca permitiria encontrar quase que só livros escritos por homens, de direito penal. Claro, o que está em questão não é a qualidade e a competência dessas obras. Os manuais ou códigos comentados, indicados nos programas da faculdade, cujas aulas ministradas por uma maioria de professores, eu na Universidade Federal sou a primeira mulher que ocupa a cadeira de Direito Penal, adquiridos por escritórios de advocacia e usados em gabinetes, são escritos por homens e lidos por eles, porque no poder, como eu já disse, ocupam os seus cargos prioritariamente. Igualmente, os escritos sobre temas tópicos ou típicos, ainda que considerados os grandes temas do direito, como direito penal econômico, lavagem de dinheiro, criminalidade organizada, ainda que nós tenhamos várias mulheres trabalhando há bastante tempo com essa temática. Não é novidade, porém, o fato de que o saber em questão está escrito no masculino e por homens. Se eu estivesse falando num congresso para engenharia química ou de jornalismo, é provável que esse discurso não fosse diferente. O saber jurídico, ao lado de outros ditos essenciais por excelência, ou talvez por arrogância, atribuem significados apenas a um dos sexos. Deriva do poder e da inserção no espaço público, tal como na ágora grega, na arena romana e na democracia contemporânea, a formulação da lei e o domínio do mundo ainda está escrito no masculino. Nas ciências penais, quiçá a mais masculina do mundo do direito, isso vem como, aspas, natural, por remeter tanto no real quanto no simbólico ao que parece ser necessariamente viril e forte. O simbólico da lei, que remete ao pai, bem como o real da prisão, evidenciam esse fato. Não se trata, porém, de quem escreve, mas, por vezes, do que é escrito. O patriarcado e a heteronormatividade desenham-se de modo sutil na parte geral, ao se discutir, por exemplo, a legítima defesa da honra. Na parte especial, o caso do marido que surpreende a esposa adúltera e o amante vem repetido, sobretudo em manuais mais antigos, como exemplo de homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.
ainda que manuais recentes abandonem o sexo das pessoas envolvidas, o adultério aparece e lembra a lição de um penalista da primeira metade do século passado, que admitia a aplicação dessa minorante se fosse no calor das emoções, mas ela não poderia se constituir como mera vingança. A morte da esposa do coronel jesuíno na obra de Jorge Amado, antes dele dizer "deite que vou lhe usar", seria emblemática para essa hipótese. Quando eu fui fazer essa análise, eu peguei 11 manuais e códigos penais comentados, e em 9 deles o exemplo do adultério aparecia, e em 8 desses casos era sempre um exemplo no qual o marido traído matava a esposa adúltera. Outro campo óbvio, né, da dicotomia dos sexos é o dos crimes sexuais, no qual os debates, tanto doutrinários quanto jurisprudenciais, versam sobre o comportamento e a moral sexual da vítima e o seu consentimento para o ato. Acho que o estupro do Rio de Janeiro bem demonstra essa questão. Por curiosidade, em sites que armazenam questões de concurso público, e eu fiz a busca nos 2 maiores sites que armazenam essas questões, somando os exemplos que eu encontrei a partir das palavras-chave crimes sexuais, de aproximadamente 789 questões, e somente em 2 delas não constava o nome de um homem como autor do crime ou de uma mulher como vítima. Era o caso hipotético de uma cafetina e de uma babá que tinha praticado um ato de pedofilia. Nos 787 outros exemplos, eu sempre tinha ele ou um nome de homem como autor do crime e ela ou uma mulher de mulher como vítima. Nas delegacias e nos batalhões das polícias militares, chegando aos fóruns onde estão Judiciário, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública, os homens também são a imensa maioria, assim como são os réus, mesmo que o número de mulheres presas por tráfico de drogas aumente a cada ano. Não sei se vocês têm uma dimensão, mas de 2000 a 2014, o encarceramento de mulheres por tráfico de entorpecentes no Brasil aumentou 567%, ao passo que o dos homens, 202%. Aqui talvez seja um dos maiores exemplos da feminização da pobreza. E a pergunta que fica, afinal, o que querem as mulheres? Discurso sobre ampliar e reconhecer a participação das mulheres, não raro vem acompanhado de argumentos que apenas reproduzem o sexismo, ao justificarem que é necessário humanizar ou trazer mais amor para determinada esfera, como se a violência fosse própria do masculino e as mulheres fossem bondosas por excelência. Borrões, né, sobre o que é natural dos sexos, que, em verdade, é construção cultural ou permanência que transcende o antigo regime. A produção científica das mulheres e do feminino tem marcado posição desde há muito. No âmbito da dogmática, propõe revisitar até a compreensão do que ela significa, como faz a professora Vera Andrade. Na criminologia, Lola Nier evidencia um lugar não só em obras adstritas de gênero, mas em escritos de viés mais ampliado. Contudo, o status de referencial teórico e reconhecimento prático ainda resta nublado. Parecem mais autorizadas ao tratarem do que seria próprio do feminino, como violência de gênero, questões de idosos, crianças e adolescentes, mas não nas grandes questões dos fóruns em tribunais. Se nós fizéssemos uma mirada na Operação Lava Jato, nas diversas esferas que atuam, seja do Judiciário, Ministério Público, DPF e Advocacia, talvez a gente pudesse perceber isso. Sua atuação nos fóruns e tribunais é percebida em casos em que, não raro, há um crime praticado por uma mulher ou ela é uma vítima. A produção de mulheres e do feminino não precisa e talvez nem deva estar adstrita e ser reconhecida quando e somente se tratar de questões de gênero, pois isso implicaria um só tempo em privar os homens e o masculino e limitar as mulheres a escrever apenas sobre isso. O fortalecimento, a evidência
e a inserção das mulheres e de seus escritos, bem como a sua atuação nas carreiras acadêmicas e jurídicas nessa seara, parecem ser capazes de romper com paradigmas dominantes e promover convergências, embora se saiba que o feminino e o masculino são signos não restritos dicotomicamente apenas às mulheres ou aos homens. Obrigada. Bom dia. Agradecemos à doutora Priscila. Agora a doutora Gabriela irá entregar uma homenagem. Declaro encerrado este painel.